Então vamos fazer a nossa prece, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, em nome do nosso Mestre Jesus, em nome do amor. Então, que Ele possa nos orientar, nos dar o discernimento, a compreensão do que vai ser exposto nesta noite. Que Ele possa amparar, orientar todos nós e a todos os seres encarnados e desencarnados, aliviando-lhe as dores e os sofrimentos do corpo e da alma, guiando-nos a todos para a verdade, para a caridade, para o amor, dando-nos o discernimento para nos amarmos, nos entendermos uns aos outros, porque somos todos filhos de Deus, portanto, amados por Ele do mesmo jeito. Então, que o Mestre nos ilumine neste momento e sempre, e que assim seja. Hoje nós vamos falar sobre o amor como conquista interior. Então, esse amor como conquista interior, ele refere-se à ideia de que o amor não é apenas um sentimento. O amor é um processo de desenvolvimento pessoal. Esse desenvolvimento exige esforço e exige autoconsciência. É uma busca interna para que a gente possa compreender e expressar o amor de forma mais profunda e verdadeira. Como nós nos afastamos de Deus, nós criamos uma sociedade calamitosa, onde a dor e o sofrimento vêm alcançando níveis intoleráveis. O ser humano, ele não sabe lidar com essa situação. Aí ele, na vida, vem amplificando as suas emoções egoístas e entra no combate do ódio com o ódio, sem saber que, na verdade, o ódio ele só é combatido com o amor. Então, tudo isso seria evitado caso nós escolhêssemos o amor. Tudo seria evitado se nós fizéssemos a escolha correta, escolhêssemos o amor. Então, o ser desperto é aquele que busca a instrução das verdades eternas. Procura aprender essas verdades eternas. Esse ser que já está desperto, ele tem sede de amor, porque ele já percebeu que o amor é a força motriz, é essa força que vai nos impulsionar nessa caminhada através da nossa vontade. É a nossa vontade que vai nos guiar, que vai nos impulsionar para o amor. Dessa forma, quando as dificuldades e os desafios que nos são apresentados pela vida, aqueles chamados tsunamis emocionais que geram medo e sofrimento, então este ser que já está desperto vai buscar dentro de si a instrução e tudo
tudo que ele tem dentro de si, aquilo que ele conquistou, o amor que ele já conquistou. E isto vai ajudá-lo a passar pelos desafios. Ele irá sentir dor. O ser mais desperto, ele sente a dor, mas ele vai saber acolher o sofrimento, porque ele aprende qual o ensinamento que ele traz dentro de si. E ele vai aprender a retomar a sua caminhada sem se entregar ao desespero. Porque todos nós somos portadores da virtude do amor em nossa essência imortal. Nós já sabemos que nada nessa vida é para sempre. E que Deus não nos pune. Como também Ele não nos dá o fardo maior do que nós podemos carregar. Então precisamos seguir exercitando a resignação, a caridade, a justiça e o amor. Porque nós temos ao nosso redor o amor de outros companheiros que se dispõem a nos ajudar, a nos aliviar nesse aprendizado. Então, o que precisamos? Fé em Deus, confiar nesse modelo vivenciado por Jesus e a presença dos nossos amigos espirituais, para que nos coloquem em um patamar de esperança e humildade. E é isso que vai gerar a energia que nós necessitamos para nos impulsionar ao progresso, para nos impedir de desistirmos ou para que a gente não estacione na dor. Santo Agostinho disse: à medida que o amor cresce em você, a beleza cresce, pois o amor é a beleza da alma. O amor é algo tão desejado por nós. Não é esse amor de momento, mas o amor que leva a alma a um novo nível de consciência, a um novo patamar. E para a gente viver esse amor, é preciso vivenciar dentro de nós, conosco mesmo, com o próximo e com Deus. Porque o amor, ele está no olhar de cada ser, está no sorriso dos nossos irmãos, está também na matéria inanimada. Ele também está na dor, na tristeza, na alegria de uma conversa fraterna ou de uma boa gargalhada. Está na guerra, está também no recomeço, na acusação, está no perdão, ou seja, o amor está em toda parte. Ele está até mesmo nos lugares que nós acreditamos que ele está ausente. Então, nós precisamos despertar a nossa percepção. Um despertar de consciência. Entender que já pulsa em nós. Desde o desenvolvimento do instinto e da nossa luta pela sobrevivência. Então, desde os primórdios, quando foram desenvolvidos os instintos. Então, esse despertar nosso é contínuo. Nós vamos depurando os nossos sentimentos,
durante toda a nossa jornada e vamos sendo impulsionados pela nossa vontade, através do conhecimento de nossas emoções. E quando nós já conhecemos as nossas emoções, nós temos condições, nós temos condições. Tem alguém me ligando, eu estou desligando porque estamos fazendo o evangelho. Então, a partir do momento que nós vamos conhecendo as nossas emoções, nós passamos a reconhecer também as emoções do outro. E assim vamos construindo os sentimentos nobres em nosso coração. Aí vai surgir um novo ser em nós. Um ser portador de tolerância, de ternura, de bondade, de gentileza, dentre outras virtudes. Virtudes essas que vão se instalando onde? No nosso coração. Que vai conquistando emoções positivas. E nós vamos tendo maior confiança na nossa transformação interior. Então, com o nosso pensamento, nós vamos imprimindo vontade, vamos intelectualizando os nossos instintos para elevá-los à categoria de sentimentos. Aí, quando a gente consegue intelectuar os nossos instintos e sermos elevados à categoria, levando os nossos instintos à categoria de sentimentos, a brutalidade e a ignorância vão cedendo para uma nova forma de relacionamento social. Então, aquele relacionamento anterior, esse relacionamento atual de brutalidade e de ignorância, vai mudando, vai se alterando. Nós vamos criando uma nova forma de relacionamento social. Porque já estamos intelectualizando os nossos instintos, elevando à categoria de sentimentos. Lá no livro Educação dos Sentimentos, Jason Camargo diz que este movimento é um sopro evolutivo da alma, que impulsiona sempre para o progresso, para a conquista de valores. Então, no capítulo 11 do Evangelho, segundo o Espiritismo, o item 8, Lázaro, Espírito Lázaro, ele enfatiza que o amor é a essência da doutrina de Jesus. Então, qual é a essência da doutrina de Jesus? O amor. Por quê? Porque ele é o sentimento mais elevado que os instintos podem atingir ao progredirem. Então, nós vamos progredindo, elevando os nossos sentimentos, até chegar lá em cima, no último, mais elevado, que é o amor. Então, neste item, Lázaro destaca que o amor, ele resume a doutrina de Jesus. Ele é um sentimento por excelência. E que ele se manifesta à medida que os instintos se elevam. E os instintos se elevam com o progresso espiritual nosso. Então, aquelas pessoas em quem os instintos ainda predominam, elas ainda estão próximos ao ponto de partida, segundo Lázaro. Então, para que eles possam se aperfeiçoar, eles precisam sufocar
os germes latentes da matéria. Precisa destruir esses germes da matéria. E ele diz o seguinte, que os instintos são a germinação. E os embriões do sentimento. Então, os embriões do sentimento estão nos instintos. Então, é preciso germinar. Então, os instintos trazem consigo o progresso, são muito necessários. E que nós, espíritos, precisamos cultivá-lo como um campo, porque só assim nós atingiremos as alegrias celestes. E ele diz, feliz aquele que ama, porque quem ama nem conhece a miséria da alma, nem a miséria do corpo. Fênelon diz, é outro espírito, já no item 9, ele diz o seguinte, o amor é de essência divina. E todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Então, essa essência divina, essência do amor, todos nós, independente de classe social, posição, de dinheiro, né? Independente de qualquer coisa, todos nós possuímos essa essência lá no fundo do coração, uma centelha dessa essência. Então, esse germe que está lá no instinto, que o amor, ele vai se desenvolver e crescer com a moralidade e com a inteligência. Mas embora ele esteja lá comprimido dentro de nós, constantemente pelo egoísmo, torna-se a fonte das santas e doces virtudes que geram as afeições sinceras e duráveis e ajudam a criatura a transpor o caminho duro e árido da existência humana, diz o espírito Fênelon. Então, para que a gente possa praticar a lei do amor, é preciso que nós amemos a todos os nossos irmãos indistintamente. É indistintamente, não tem distinção de nenhum. Essa é a lei de amor. E ela constitui a primeira e a mais importante regra que nós temos que seguir. É uma regra. E é necessário que a gente siga. Porque essa regra do amor, ela que um dia matará qualquer forma de egoísmo nossa. Porque existem várias formas de egoísmo. Existe o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Então, o amor vai destruir toda forma de egoísmo, diz Fênelon. E Jesus disse o seguinte, amai o vosso irmão como a vós mesmo, ou amai o vosso próximo como a vós mesmo. E isso não tem limite. Quem é o nosso próximo é toda a humanidade. Isso já acontece nos mundos superiores, onde o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que
os habitam. E Sansão continua nesse capítulo, no item 10, dizendo-nos o seguinte: amai muito, a fim de serdes amados. Ele diz amar no sentido profundo do termo. Então, como é que o homem pode amar nesse sentido profundo do termo? É sendo leal, sendo honesto, consciencioso, fazer aos outros o que queira que ele nos faça. É procurar em torno de nós o sentido íntimo de todas as dores de nossos irmãos, para que a gente possa suavizá-las. É nos considerarmos como uma grande família humana. Porque todos nós somos filhos de Deus, destinados a nos elevarmos ao infinito. Então, nós não podemos recusar nenhum de nossos irmãos. Então, diante de tudo que eu já falei, nós podemos compreender que o amor que é vivido por Jesus se trata de uma conquista evolutiva, uma lição que toda a humanidade terá que aprender. Eu não falei que é uma lei, que é a primeira regra necessária. Então, na verdade, nós teremos que conquistar, faz parte da nossa evolução. Precisamos, então, compreender esse amor vivido por Jesus e praticá-lo. Porque assim que esse amor se instalar dentro de nós, nós já vamos ter condições de amar o outro. Porque já vamos saber reconhecer o outro em nós mesmos. Porque estamos todos interligados. Então, o mal que fizermos ao outro é a nós mesmos que estamos fazendo. Quando nós aprendermos a amar o próximo, nós estaremos dando um passo para amar a Deus. Para entendermos de amor, então, nós devemos entender primeiro de caridade. Não só a caridade material, mas a caridade moral. É fazer aos outros todo o bem que desejamos para nós mesmos. E Jesus entendia a caridade como benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão para as ofensas. Olha, é isso que a gente precisa entender. Entender caridade como Jesus entende. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão para as ofensas. Aí eu pergunto, somos benevolentes para com os outros? Nem sempre. Somos indulgentes para com as imperfeições dos outros? Quase nunca. E o perdão para as ofensas? Coisas para a gente refletir, que é isso, essa é a nossa lição. Então, essa tarefa para nós não é uma tarefa fácil. Mas nós já podemos começar com a atitude de, pelo menos, não retribuir o mal com o mal, e sim retribuir o mal com o bem. Porque toda a ideia de vingança irá nos colocar abaixo daquele que se considera nosso inimigo. Nós vamos ficar abaixo. Então, o amor, ele consiste no aprendizado da honestidade para conosco mesmo e para com o próximo e, consequentemente, para com Deus.
já que o nosso progresso só acontecerá através do amor. Eu pergunto, alguém aqui quer progredir? O que os espíritos nos dizem, que isso só acontecerá através do amor. É uma questão de escolha. Segundo o espírito José Bré, ser honesto perante Deus, ter respeito às leis do homem, mas sem, contudo, transgredirmos as leis divinas. Então, a gente precisa ser honesto perante Deus, respeitar as leis dos homens, mas não podemos, de forma alguma, transgredir as leis divinas, segundo esse Espírito José. E o que é que nos diz a lei divina? Foi que Jesus nos disse? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, primeiro, é nosso dever deixar o homem de bem nascer dentro de nós mesmos. Como? Sendo honesto conosco, avaliando os aspectos interiores. Como é que eu estou agindo? Estou agindo com benevolência? Né? Eu estou perdoando as ofensas? Né? E quanto às imperfeições dos outros? Não é? Como é que eu estou agindo? Será que é com indulgência? Então, são esses aspectos todos que a gente tem que analisar, sendo honestos conosco, para que a gente vá aí se ajustando com essas leis divinas, evitando o mal por meio dos julgamentos, da maledicência, já ir lapidando as chagas do orgulho e do egoísmo, que todos nós temos lá dentro de nós, essa chaga. Orgulho, egoísmo, uns são mais, outros menos, mas a gente precisa lapidar. É a gente se avaliar. As nossas atitudes egoístas, as nossas atitudes orgulhosas, que todos nós temos. E é nosso dever também escolher perdoar para ser perdoado. Este não é um processo simples, mas sinto dizer que é o único processo que nos leva a Deus. Perdoar para ser perdoado. Então, as paixões terrenas fazem com que a gente perca, né? Se perca, na verdade, como cegos nas vaidades. Com que a gente desabe nas ilusões sem fim, mas a gente sempre pode recomeçar. Precisamos lembrar que temos anjos protetores a nos apoiar em nossas lutas. Todos nós temos, independente de quem seja. E é por isso que nós devemos fazer a nossa reforma íntima, aprendendo a lidar com as nossas mazelas, aprendendo a redirecionar pensamentos e sentimentos para os valores nobres e eternos. Ou seja, nós precisamos recalcular nossa rota, criar uma nova rota que nos leve a um estado de bem-estar. Enquanto nós, os homens, caminharmos cegos, como cegos, a lei, né? Sem ver a lei de amor, caminhando como cegos, o sofrimento e a ignorância serão nossos companheiros. Até quando a gente se canse de sofrer e decida mudar. Então, não vamos deixar
para depois, não vamos deixar para amanhã. Porque tudo que nós precisamos para a gente viver o amor se encontra em nossa consciência, está dentro de nós. Então vamos usar esses recursos que nós já desenvolvemos quando nós estávamos sendo preparados para reencarnar. Como é que eu vou? Vamos silenciar a nossa mente e escutar a alma. Porque todos nós temos capacidades de adquirirmos novos aprendizados. E segundo os espíritos, até o nosso último suspiro neste planeta escola. Então não tem essa de eu estou velho, eu não tenho mais condições, já passou. Não. Eles dizem todos nós, até o último suspiro aqui na Terra, temos capacidade de adquirirmos novos aprendizados. Então eles dizem, olha, permitam-se questionar seus medos, suas inseguranças, sua inércia. Abra-se para o amor da vida, porque o amor é uma semente que está dentro de nós. Ela é uma semente que só precisa ser cultivada. Todos nós já temos a sementinha dentro de nós. Então, como a gente pode se melhorar? É deixando aflorar as culpas, os remorsos, os sofrimentos. É a gente aprender a se acolher. É começarmos a trabalhar a nossa aceitação dessas nossas mazelas, olhando essas mazelas com amorosidade e não como punição. É só assim que nós poderemos extrair as forças necessárias para a gente iniciar o nosso processo de cura. É a gente enxergar os potenciais que estão adormecidos dentro de nós. E existem coisas, gente, que só nós mesmos podemos fazer. Só nós podemos fazer. Sair da dor e caminhar para o amor é uma escolha interior. E se nós escolhermos viver o amor, o que temos que fazer? É cuidar do nosso corpo, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Escolher o meio em que vivemos, o alimento que ingerimos, os programas que assistimos, aquilo que nós ouvimos, né? É ver quais são as palavras que estão saindo do nosso coração. É observar a energia que nós estamos emanando, porque nós somos seres energéticos e nós atraímos o que emanamos. Então, o pensamento que nós produzimos vão formar nuvem de testemunhas, estão ao nosso redor e nos acompanham. E esses pensamentos vai ficar mantendo esse campo magnético que estão atraindo essas testemunhas. Somos nós que atraímos. Este é o momento em que estamos sendo cobrados até o último centimo. Então, já sabemos que o amor pode ser aprendido. Basta que sejamos capazes de acreditar que podemos aprender. Vamos nos despir de todo o mal que está armazenado dentro de nós em um processo de fé. Se nós analisarmos os tempos anteriores, os tempos da barbárie e os tempos atuais, vamos ver que muitos avanços foram alcançados através da inteligência. O homem extinguiu doenças,
aperfeiçoou as condições de vida, melhorou a higiene pública, a moradia e muitas invenções foram criadas e impulsionaram o nosso bem-estar. Mas os espíritos nos dizem que a evolução moral caminha em passos lentos. Para que o homem possa passar da selvageria para a civilização, precisou do alimento espiritual. E esse mesmo processo se dará para passar da selvageria moral para a civilização moral. E aí vai marcar um progresso onde o bem sobressairá ao mal do mundo. É esse planeta de regeneração. Passar, né, para a civilização moral. É esse o progresso que se fala. Desse planeta. Onde o bem vai imperar, vai se sobressair ao mal. E Deus nos dá a tarefa de construirmos o bem. Onde que nós vamos construir o bem? No nosso coração. E Ele coloca também os bons espíritos para nos acompanhar e nos assistir. Então, vamos utilizar a nossa inteligência para a gente sair dessa infância espiritual, onde o instinto animal ainda prepondera. Vamos sair dessa infância através do desenvolvimento moral. Vamos aprender a afastar as pedras do nosso caminho, sem ofendermos o outro. Sejamos herdeiros de nossa própria obra. Nós já somos herdeiros de nossa própria obra. Quando nós encarnamos, né, trazemos tudo aquilo que nós precisamos corrigir. E tudo que nós conquistamos. E tudo que nós fizemos nesse planeta. Então, somos nós mesmos os herdeiros. Vamos, então, alcançar o mérito de conquistar a moral com humildade, com coragem, com fé. Sem pararmos. Pois nós somos os trabalhadores da última hora. Diante dessa parte aqui que fala do que já foi conquistado, dos avanços, eu fico pensando nas épocas remotas, em que pessoas eram queimadas vivas, em que pessoas eram enterradas vivas após sofrerem, em que pessoas eram decapitadas. Onde era que eu estava nessa época? Quem fui eu nessa época? Estava pensando, quem fui eu nessa época? Na época da plena selvageria. E que todos nós precisamos desse alimento espiritual e que Jesus veio nos trazer. Quanto tempo tem, quantos séculos eu venho reencarnando já? Para me depurar de tudo que eu fiz. Então, quando Jesus foi crucificado, onde é que eu estava? O que foi que eu fiz? Qual foi o meu papel naquela época? Então, são coisas que a gente tem que entender,
que a gente precisa ir retirando de dentro de nós. Toda essa construção selvagem. E buscar se melhorar moralmente através dos ensinos do nosso Mestre Jesus. E é isso. Aqui eu encerro a minha fala. Quem quiser complementar, esteja às ordens.